Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso Evangelho no Lar, aqui da Rádio e TV Fraternal, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas. É um privilégio estar aqui presente com todos vocês. É uma oportunidade muito grande da gente estar reunido, mais uma vez, para estudar e entender um pouco mais das mensagens do nosso Cristo. A Fraternal está presente em todas as mídias sociais, então a gente pede para que vocês nos acompanhem sempre. A nossa programação é um conteúdo bem interessante. A gente tem um site bem simples, de navegação fácil. Dão uma olhadinha, percorram lá o nosso conteúdo, dá lá o seu likezinho no nosso conteúdo, tem bastante coisa interessante, tem palestras, tem músicas maravilhosas, tem cursos, ou seja, aproveitem lá a oportunidade e dá uma verificada, indiquem para os seus amigos, para os seus grupos de contato. Para a gente é muito importante que vocês façam esse trabalho também, divulgando, para que a gente atinja cada vez mais pessoas, para que a gente leve essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Bem, hoje a gente vai tratar do capítulo 19, que é a fé que transporta montanhas, itens 1 e 2, o poder da fé. Lembrando que todo o conteúdo que a gente vai tratar hoje aqui no Evangelho, vocês podem ter acesso também, ali no nosso site, fraternal.net.br, está logo abaixo do vídeo do YouTube. Então, para facilitar também o acompanhamento de vocês, podem lá dar uma verificada e vai facilitar bastante também o acompanhamento, tá? Bom, meu nome é William, hoje eu estou acompanhado da Kátia e do Paulo. Olá, A gente vai procurar discorrer do assunto para que a gente tenha um entendimento bacana e levar até vocês uma informação de qualidade. Bom, dito isso, eu vou pedir então para que a Kátia inicie com a nossa prece. Pode ser? Pode ser, sim. Então, neste momento, vamos todos nos sentar confortavelmente. Quem quiser pode fechar seus olhos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a toda a espiritualidade que nos assiste, aqueles nossos amigos espirituais, benfeitores, anjos de guarda, cada um dá o nome que lhe convém, mas seguramente todos temos muito amparo espiritual em toda a nossa jornada terrestre. Estamos conectando a todos eles, pedindo que aqui, neste momento, as palavras que forem lidas, ditas, sejam inspiradas com sabedoria, que nos orientem, que nos tragam aquele conforto, aquela palavra que necessitamos, para que nos tornemos a cada dia um pouco melhores, um pouco mais elevados moralmente. Então, que for dito aqui nos ajude no dia a dia, em nossas vidas. E com a prece de Francisco de Assis, vamos pedir licença para dar esse início. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, amigos, depois
dessa oração maravilhosa, confortante para os nossos corações, a gente vai dar início agora à leitura do texto de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Poder da fé. Item 1. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos de Jesus, em particular, e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e de passar, e nada vos será impossível. Mateus 18, 14 e 19. Item 2. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças tornamos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, é somente no sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em uma palavra que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira no fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Muito bem, amigos. Hoje o Evangelho de Cristo nos traz a oportunidade de a gente estudar e procurar entender um pouquinho melhor desse contexto que é a fé. Na verdade, é um assunto bem delicado, na minha opinião, porque é uma coisa muito particular. A fé, ela é pessoal. A fé, a gente precisa desenvolvê-la no dia a dia, cada dia mais. A nossa conexão com Deus, ela nos possibilita a crescer na nossa fé. A gente percebe aqui que no texto, mesmo os discípulos de Cristo, que com certeza tinham muita fé, porque eles lançaram mão de suas famílias, lançaram mão dos seus afazeres, para seguir a Cristo. Ou seja, foi uma demonstração de fé muito grande, principalmente se tratando de uma época em que a gente não tinha muito esclarecimento. A vinda era muito recente do nosso Salvador. Então a gente não tinha tanto material, tanta informação, e você vê que os apóstolos, eles seguiram a Cristo, eles abriram mão de muitas coisas, ou seja, eles usaram da sua fé. E mesmo assim, Jesus fez um contraponto com eles, né? Ou seja, vocês não têm fé, ou seja, são pessoas de pouca fé. Olha que interessante. Se os apóstolos, que são os grandes apoiadores e seguidores do nosso mestre, têm pouca fé,
Você imagina nós, né? Será que nós temos alguma fé? Ou que tamanho que é essa fé que nós temos? Interessante, esse julgamento é complexo. Quantas vezes a gente não se depara com nossos irmãos, com nossos amigos nesse mundão afora, passando por momentos de dificuldade, por depressão, por vários motivos. Talvez seja realmente um pouco de falta de fé. Não vou dizer da inexistência da fé, porque acho que todo cristão tem fé, mas talvez a quantidade, né, e que essa fé é imposta não seja realmente suficiente para que a gente se conecte com o nosso Criador, para que a gente consiga estabelecer uma vida pautada nos ensinamentos do nosso Mestre, para que a gente consiga ter o nosso coração calmo. É muito difícil. Hoje, eu, dando uma lida para poder fazer a condução aqui, eu acabei caindo em Mateus, capítulo 8. Eu vou fazer uma leitura breve que eu achei interessante, só para fazer um paralelo. Certo? Sim. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vemos nesta passagem bíblica o Cristo admirado com a fé manifestada pelo centurião de Cafarnaum, o qual demonstrou que não precisava ver para crer, tendo este raciocinado logicamente a respeito da situação e também daquilo que acontecia, sabedor que era do imenso poder de que o mestre era possuidor. Enfim, eu não vou me alongar, mas eu só quis usar esse texto para a gente poder discutir. Que interessante. Um soldado, quando que um soldado romano, demonstrando aqui mais fé do que os próprios apóstolos, Olha que interessante. Como a análise que a gente tem que fazer tem que ser bem cuidadosa. E Jesus ficou realmente admirado, porque da mesma maneira que o soldado centurião tinha o seu poder, o seu controle sobre seus homens, o centurião também sabia que o controle sobre as coisas espirituais, quem tinha era o Mestre Jesus. Então, a fé que ele demonstrou é muito maior do que muitos de nós demonstramos diariamente. Então, eu vou abrir para a mesa para a gente discutir. São os paradigmas da fé, né? Se os apóstolos, Kátia, William, vacilavam e tinham o professor do lado deles, O mestre, né? você tinha o professor, não tinha? E mesmo assim você vacilava, quem dirá nós, que não tivemos esse contato com Jesus? Eu vou me apegar no que o William começou no início ali, quando ele disse que nós vamos construindo a fé. A fé é uma construção. Em alguns textos bíblicos se fala da fé do tamanho de um grão de mostarda. Sim. Outros textos dizem uma fé que se compara a um grão de mostarda. O tamanho do grão de mostarda pequenininho, mas o pé de mostarda ele vai crescendo, certo? Ele não fica bonito e ele é grande. Então eu entendi muito bem quando você disse na construção, de comparar a sua fé a um grão de mostarda, onde você vai fazendo a construção da sua fé.
Porque a fé não é impositiva, né? Você não vai impor uma fé para mim, né? A sua fé. O centurião, que não tinha nada a ver, né? Exatamente tinha a sua fé, né? Então a gente entende que a fé ela deve ser hoje tratada como uma coisa que vai nos auxiliar. Uma fé racionalizada. Não uma fé irracional, como a gente vê tantas discussões hoje, né? E Deus, às vezes, está nas discussões, mas uma fé totalmente irracional. Eu acredito que a fé hoje, quando se fala que ela remove montanhas, eu acho interessante que, de fato, quem são essas montanhas, né? Essas montanhas são as nossas imperfeições, né? Os nossos defeitos de caráter, que nós temos muito, né? Essas imperfeições são aquelas objeções que nós fazemos com relação às pessoas. Essas montanhas que a fé remove são os nossos sofrimentos. Então a fé está ligada no texto, de uma forma simbólica, a tudo isso que nós estamos passando no nosso dia a dia, né, Kátia? Sem dúvida. Então, se você não tiver fé, mas uma fé verdadeira, uma fé construída com o coração, eu acho que fica muito difícil até de você levar a vida, né? Sem Pelo dúvida. menos é o que sem eu dúvida. acho a respeito. Eu acho que foi muito feliz o início, quando você disse que a fé é algo muito particular, né? É algo individual, que você constrói com o tempo, né? A gente pode dizer que a fé ela nasce lá com a criança, mas que a criança aos poucos vai desenvolver na sua vida. De início, talvez a fé da criança seja os seus pais, o que seus pais digam. Sim. Depois, com alguma iniciação religiosa, aquilo que a religião que lhe for apresentada vai desenvolver, né? Mas é algo particular, sem dúvida nenhuma, né? É algo que você vai desenvolver ao longo do tempo. E o que seria essa fé, né? Não sei, eu vou falar aqui a minha interpretação ao longo dos anos. O que eu aprendi, que fé é crer sem ver. Então, eu creio no Cristo. Eu nunca o vi fisicamente. Então, mas eu creio, eu o sinto e eu sei que ele está presente em todos os lugares. Então, é crer sem ver. E crer sem ver é algo que é colocado à prova o tempo todo, né? Principalmente diante das dificuldades. Na hora da dificuldade, como a gente vacila, né? A nossa fé estremece. Tem a fé que vai melhorar. Né? Então, é colocado à prova, gente. Sim. Então, às vezes, você está passando ali por um momento muito difícil e você tenta se conectar a Jesus, né? Tenta elevar o seu pensamento, mas com aquele vacilo, com aquela dúvida, né? E ali está sendo colocado à prova. Mas se você conseguir suavizar o seu coração, suavizar o seu pensamento, acalmar, como aqui fala que a fé sincera é sempre calma, né? Então você dá aquela respirada, aquela acalmada e tenha a certeza de que aquilo é o melhor que está acontecendo naquele momento, seja com a aparência de dificuldade ou não, te dá um fôlego. Sem dúvida. Te dá um fôlego, né? Sem dúvida. Então, é essa minha visão de fé. Tá certo. A tua visão é a mesma do apóstolo Paulo, Né? que ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Então, a gente tem como praticar a fé assim, em várias situações da nossa vida. Né? Assim, eu acho que, primeiro, quando a gente fala de fé, a gente logo, imediatamente, relaciona a religião. Sim. Tá certo? Sim. Tá certo? Sim. Então, De início, tá certo? De imediato, a gente já faz um paralelo com a nossa religião,
nosso Criador. Sim. Ou seja, eu tenho fé, Nosso credo, eu né? tenho fé no meu Criador, eu tenho fé em Deus. Ou seja, como você falou, fé é confiar, né? É confiar, A todo tempo. tá certo? Sempre. Isso. E o centurião, ele mostrou uma fé raciocinada, Perfeito. na verdade? Com lógica, Ele né? mostrou uma fé raciocinada. Então, a gente pode exercer a fé durante o nosso dia todinho. A gente pode utilizar da nossa fé para tudo na nossa vida, né? Quando a gente, por exemplo, tem outro texto rapidinho aqui, quando a gente trabalha para alcançar uma meta digna, demonstramos fé, manifestamos nossa esperança em algo que ainda não podemos ver, mas a gente acredita, né? Ou seja, quando a gente traz para a nossa realidade terrena esse tópico, é interessante isso, porque a fé é o combustível para a nossa vida. Porque se a gente não tem fé, a gente entra em desânimo, Sem dúvida. tá certo? A gente sucumbe, a gente, né? a gente entra em sucumbe. desânimo. Eu me recordo Não que é? está falando que é um combustível, né? Não sei se vocês assistiram e quem está nos vendo também assistiu o livro de Eli. Acho que sim. É um livro que é um filme que relata exatamente a questão da fé. Ele tinha um objetivo porque dentro de um mundo no caos tinha o último exemplar do Novo Testamento. E ele precisava levar esse livro até uma biblioteca que estava se formando depois do caos que ocorreu. E ele faz um percurso com esse objetivo. Indico esse filme, o livro de Eli. E durante o percurso, em algum determinado momento, as pessoas perguntam, mas o que te move a fazer tudo isso aí? A fé. Então ele tinha um objetivo, ele conseguiu o objetivo e ele levou esse último exemplar do Novo Testamento, né, para esse local determinado onde ele tinha que levar. Então perguntaram, mas explica a fé. Ele falou, mas a fé não tem explicação. É um desejo seu, aí você fala no particular, né? É o teu desejo pessoal de conseguir um objetivo. Nesse caso, foi de levar esse livro até esse local. Então é uma coisa particular, né? Que a gente não tem uma explicação. Conexão com Deus, perfeito. É sua fé, conecte-se direto com Ele, né? Então é a tua fé particular que eu acho que você consegue os objetivos. Uma coisa pessoal. É o crer sem ver, Isso. confiar, né? Tomé. Crer, confiar, Tomé não ter acreditava. certeza de que o amparo de Deus está sempre conosco. Tomé né? tinha fé, mas não acreditava, né? Não, Uhum. era vacilante, né? É isso. Então é isso. Então, que bom. E você aí de casa? O que vocês pensam? O que vocês conseguiram interpretar desse texto de hoje, que é um texto realmente que traz uma oportunidade bem grande de discussão. A gente poderia ficar aqui horas e horas, né, discutindo, que a gente com certeza teria material para isso. Mas que bom. A gente fica feliz, a gente sempre poder discutir assuntos, né, principalmente esses textos mais edificantes do Evangelho, que sempre nos traz um crescimento, né, para que a gente possa melhorar, fazer a nossa reforma íntima, tá certo? Bom, enfim. Agora, a gente dando sequência ao nosso Evangelho, eu vou pedir para o Paulinho, então, Ok. fazer a nossa prece de vibração final. E irmanados todos nessa luz que se chama Jesus, vamos agradecer primeiramente por este momento que temos aqui de estar aqui, todos nós reunidos em pensamento, os que não estão presentes também. Nossos agradecimentos à espiritualidade, que sempre prepara tudo isso com muito carinho e com muito amor. Que as vibrações da noite, não só da fraternal, mas de todos os outros locais onde emanam as orações,
direcionadas a Jesus possam atingir o universo, principalmente o nosso planeta. Planeta este, passando por um momento de regeneração, onde os sofrimentos se sobrepõem, onde o mal ainda impera. Mas sabemos que Deus é justiça, sabemos que Jesus é o nosso Mestre, que nos deixou tantas lições. Devemos ter essa fé que comentamos nessa noite, no Cristo e também em Deus. Que essas vibrações possam chegar a esses locais onde ainda se discutem sobre religiões e colocam um Deus guerreiro, um Deus vingativo, que não faz o menor sentido. Que essas vibrações possam chegar à cabeça de todas essas pessoas para que eles possam se converter exatamente no verdadeiro amor do Cristo. Que as vibrações da noite possam chegar a todas as instituições da Terra que procuram ajudar o nosso semelhante, aquele que sofre ainda por várias privações. Que as vibrações da noite possam chegar também aos inúmeros lugares onde irmãos e irmãs se encontram presos pela justiça dos homens, e que essa luz também possa chegar a todos, para os locais onde hoje abrigam tantos abandonos de pessoas idosas e não idosas, de crianças e refugiados de tantas guerras que ocorrem no mundo. Que essa esperança que nos move, que essa justiça que é presente, que essas vibrações também cheguem a todos. Enfim, que essas vibrações possam chegar também aos nossos lares, onde ali se encontram aqueles que estamos caminhando junto, talvez por muito tempo, mas que possam chegar a todos aqueles também que fazem parte dessa família, que é uma família única, que se chama Família de Deus. Que essas vibrações possam retornar também para este local, pequeno, mas grande nas suas instruções do Mestre, onde levamos a palavra a todos. A decisão de ouvir sempre será das pessoas e não nossa. E nós respeitamos essas decisões, assim como Deus respeita as nossas decisões. Enfim, que essas vibrações possam atingir a tudo e a todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh, que lindo, que bom. Obrigado, Paulinho. É isso. Bom, pessoal, a gente vai chegando mais uma vez ao final de mais um Evangelho. Todas as quarta-feiras aqui a gente reunidos. A gente fica muito feliz com a participação de todos vocês que acompanham a gente aí na Fraternal. Vocês que sempre nos prestigiam com os seus comentários. Continuem, por favor, fazendo isso, né? Deixe lá seus comentários, suas críticas. É sempre importante para que a gente possa avaliar e trazer para vocês sempre o melhor. É o que a gente procura, né? Então, aqui fica um abraço a cada um de vocês aí que está nos acompanhando. Tenham uma ótima semana. Ficam todos com Deus. Até. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.